Dinheiro e família juntos, uma combinação que sempre rende história, né? Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto lá no capítulo 13 de Gênesis. E a ideia aqui é observar de perto as escolhas completamente opostas que Abrão e Ló fizeram quando bateram de frente com um problema que, confessa, ninguém espera: as dores de cabeça que vêm com a prosperidade extrema. Quer ver só? Imagina o seguinte cenário. O que acontece quando uma bênção imensa vira o motivo principal de um baita conflito? Chega a ser contraintuitivo pensar nisso, mas é exatamente o dilema que a gente tem na nossa frente. Como a riqueza material e até mesmo o favor divino podem ser a faísca para uma grande crise nos relacionamentos. Para não perder nenhum detalhe, a nossa análise de hoje vai seguir o fluxo cronológico da história passando por 5 momentos-chave: o retorno a Betel, o problema da abundância, a proposta de Abrão, a escolha de Ló e, no finalzinho, a promessa de Deus. Cada um desses passos vai servir como um espelho refletindo o verdadeiro caráter desses dois homens. Então, vamos ao ponto número 1, o retorno a Betel. Mapeando essa jornada, a gente nota uma coisa muito importante. Abrão tinha descido para o Egito num momento de falha, sabe? Faltou fé ali no meio de uma fome severa. Mas agora essa chegada dele de volta a Betel, e um parêntese, Betel significa casa de Deus, é um retorno poderoso às suas raízes. É uma imagem fantástica de arrependimento e de restauração da comunhão dele com Deus. E olha só, o Abrão não voltou de bolsos vazios, não. Ele trouxe com ele uma riqueza que era absurda para a época. Ele estava agindo basicamente como um chefe tribal, liderando aí umas 300 ou 400 pessoas. E claro, colado com ele estava o sobrinho, Ló, que também não ficou para trás e acumulou coisas demais. Tinha muito gado, muita ovelha, muita prata e muito ouro na jogada. O que já nos empurra direto para o ponto 2, o problema da abundância. Os estudiosos gostam de chamar isso de o problema da bênção. E é meio louco pensar nisso, mas é quando a prosperidade material fica tão gigantesca que acaba criando, ironicamente, escassez. A terra simplesmente não dava mais conta. Era muito rebanho junto e começou a faltar pasto e água para sustentar os dois grupos. Obviamente, a coisa ficou feia entre os pastores do Abrão e os do Ló. Mas o ponto crucial dessa briga não é só disputa por água. Tem um aviso muito sério, quase que um sinal de alerta no texto. Os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Ou seja, o mundo pagão estava ali, assistindo de camarote essa treta familiar. O testemunho espiritual deles estava por um fio. Então vamos para a terceira parte, a proposta de Abrão. Para proteger a reputação do grupo e salvar o laço da família, o Abrão faz algo inacreditável. E aqui a gente vê um contraste de caráter brutal. Pela cultura da época, o Abrão tinha a faca e o queijo na mão. O direito de escolher a melhor terra primeiro era todinho dele, ele era o patriarca mais velho. Mas movido pela fé e querendo paz, ele joga esse direito para o alto, ele cede a preferência para o Ló. Chegamos ao ponto 4, a escolha de Ló. Diante de uma atitude tão nobre do tio, o que o Ló faz? É triste, mas a descida do Ló rumo ao perigo não foi tipo um tropeço do nada. Foi um declínio passo a passo. Começou com aquele olhar cobiçoso. Depois, ele realmente escolhe a campina mais verde pensando só nele. E para terminar, ele vai arrastando as tendas dele aos pouquinhos até bater lá nas portas de Sodoma. A dicotomia aqui grita aos olhos. De um lado você tem o Ló andando 100% por vista, completamente hipnotizado por aquela planície que lembrava as riquezas do Egito. Do outro lado, o Abrão, escolhendo andar por fé. Ele confiou totalmente na provisão de Deus, sem conseguir ver o futuro e sem se importar com a parte da terra que ia sobrar. E aí mora a grande tragédia. A aparência daquela região era muito enganosa. Por fora parecia o próprio jardim do Senhor, uma maravilha. Mas o Ló ficou tão deslumbrado com as vantagens financeiras que ele passou batido pelo perigo espiritual. Ele priorizou o bolso em vez da moral e acabou se aproximando de uma cidade extremamente perversa. Para fechar a história, a nossa quinta e última parte, a promessa de Deus. Colocando na balança, a diferença de resultados é gigante. O Abrão baseou toda a decisão dele na fé e acabou ganhando de presente a promessa definitiva de Deus. Já o Ló, ele foi na onda do que os olhos viam, do lucro rápido, e o destino final dele foi um abismo de perigo espiritual. E presta atenção nessa virada poética na história. Depois que o Ló levanta os olhos com pura ganância para pegar a melhor terra, Deus chega para o Abrão e diz para ele também levantar os olhos. Só que ele faz isso para entregar ao Abrão uma herança eterna. Como resposta, o Abrão vai lá e constrói um altar em Hebrom, que por sinal significa comunhão. É um final lindíssimo para uma atitude de fé.
Bom, chegando ao final dessa nossa análise, fica uma pergunta super importante para a gente pensar. Quando a gente toma as nossas próprias decisões, o que está no controle? A gente está sendo guiado pela atração superficial da campina fértil, por vantagens que a gente vê agora, ou pela segurança firme de andar por fé e confiar naquelas promessas de Deus que a gente ainda nem consegue enxergar? Refletir sobre isso, com certeza muda a forma como a gente encara a vida. Um grande abraço e até a próxima.